Responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Brasil é o 8º país do mundo e o maior poluidor da América Latina quando o assunto é o descarte de plástico no oceano. São 1.300.000 toneladas lançadas anualmente, de acordo com um relatório lançado pela ONG Oceana. Esse volume representa 8% desse tipo de poluição em todo o planeta. O impacto dessa poluição sobre os ecossistemas e até sobre a alimentação humana são algumas das evidências observadas pelos pesquisadores que constataram a ingestão de plástico em 200 espécies marinhas, das quais 85% estão em risco de extinção. Desses animais, 1 em cada 10 morreu em decorrência de problemas como desnutrição e diminuição da imunidade após a exposição a compostos químicos nocivos às espécies. Na costa brasileira, por exemplo, a ingestão de plástico já foi registrada em todas as espécies de tartarugas marinhas, mas no caso específico das tartarugas verdes, os pesquisadores constataram que o índice de ingestão entre os 250 indivíduos da espécie estudada é de 70%, podendo chegar a 100% em algumas regiões. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
10 horas da manhã, 39 minutos. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que até agora ficou com o Circuito Imobiliário, com Léo Gaspar Mota, com a apresentação do Gustavo Frison, hoje recebendo o prefeito de Campinas, reeleito para os próximos 4 anos, Dário Saad. E a partir de agora, o Manhã Bandeirantes está chegando e até às 11h30 da manhã você é meu convidado, minha convidada, para saber o que é notícia aqui na nossa região, em FM 85.7, pelos aplicativos digitais como Band Play, pelo portal bandmulti.com.br ou pelos aplicativos como o nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Comigo nas nossas lutas do dia a dia, nas batalhas do dia a dia aqui no nosso Manhã Bandeirantes, a equipe técnica tem na mesa de som o Roaldi Júnior com a... O Roaldi está na mesa de som. O Danilo Capucci está na central técnica e o Gil Kleber na coordenação dessa equipe que leva até você as principais informações do nosso dia a dia. 10 horas 40 minutos. Esse final de semana tem alerta de tempestade que já passa a valer a partir de hoje, hein? Neste momento, em alguns pontos de Campinas, já uma chuva localizada registrada em diversos bairros e cidades também que formam a nossa região metropolitana. E para hoje à noite, expectativa de chuva forte. A região metropolitana amanheceu hoje com 18 graus, segundo os termômetros do CEPAGRE, que neste momento marcam 27 graus. As condições de instabilidade ganham reforço hoje com maior disponibilidade de umidade para o desenvolvimento de nuvens. Mecanismos térmicos e dinâmicos, ou seja, as nuvens vêm carregadas, aumentando a chance de chuva na região e os volumes e impactos associados entre hoje e o final de semana. Na manhã de hoje ainda temos predomínio de sol. Ao longo do dia, o sol vai sendo encoberto pelas nuvens e as condições são favoráveis para o desenvolvimento e aprofundamento dessas nuvens. Atenção Campinas, atenção região, a possibilidade de temporais a partir do meio da tarde, com um principal risco associado às descargas elétricas e ao volume e à intensidade das chuvas. Não se descartam ventos na casa dos 60 km por hora. É aquele vento na velocidade que já começa a preocupar pelo risco de queda de árvore. Muita atenção para você que for sair de casa hoje à tarde, você que trabalha à noite, você que trabalha no comércio de shopping, você que trabalha nos bares e restaurantes de Campinas. Claro, não tem como não ir. E você que vai curtir eventualmente um happy hour, fique muito atenta aos pontos onde historicamente Campinas tem problemas de alagamento, aos locais sinalizados e ao trabalho da Defesa Civil que permanecerá em alerta durante todo o final de semana. A previsão para hoje da Defesa Civil e para o final de semana, somando entre sexta e sábado, previsão de chuva acumulada na casa dos 200 milímetros. É muita água. As equipes da Prefeitura estão de sobreaviso para atuar em possíveis ocorrências relacionadas ao mau tempo. Eu espero que você não precise, mas deixe em mãos o telefone da Defesa Civil, que é o número 199. Equipes de plantão para atender quedas de árvores, problemas de alagamento, queda de fiação elétrica, 199. Corpo de Bombeiros também com equipe extra neste final de semana, atendendo pelo telefone 193. E vale lembrar que também há o alerta da Defesa Civil para o domingo. Previsão de chuva durante o derby, chuva forte na região do estádio Moisés Lucarelli. Então, se você for ao estádio acompanhar o derby 208, além de ouvir as emoções da transmissão de Carlos Batista na Rádio Bandeirantes, não esqueça também de levar a capa de chuva. Guarda-chuva não entra no estádio. Isso já é uma determinação antiga da Polícia Militar. Não é permitido porque o guarda-chuva pode se transformar em uma arma. Ah, mas é jogo de torcida única, não tem torcida rival. Não importa. A polícia não permite a entrada de guarda-chuvas no estádio. Ah, mas eu não vou abrir o guarda-chuva durante o jogo. Eu só vou com ele até o estádio, depois eu deixo guardado. A polícia vai mandar você colocar o guarda-chuva no lixo. Então, não leve guarda-chuva para o estádio Moisés Lucarelli. É até compreensível. Vou usar o guarda-chuva como arma. É uma sombrinha pequenininha. Mas imagine, você está na arquibancada.
Aí uma pessoa, 2, 3 lances abaixo de você, abre o guarda-chuva. O que vai acontecer? Vai tirar a visibilidade do campo de muita gente. Isso provoca confusão mesmo entre torcedores do mesmo time. Então, há muitos exageros da polícia em estádio, mas muitos. O guarda-chuva eu confesso que eu entendo. Quem já foi a um show e viu alguém abrir o guarda-chuva, é mais ou menos como colocar alguém no ombro. Você tampa a visão de todo mundo que está atrás. Alguns mais exaltados, nervosos, é um jogo tenso, é o clássico, com 2 times precisando da vitória. Então, a polícia não vai permitir a entrada de guarda-chuva. Capa de chuva, sim. E leve, porque tem previsão de chuva para o derby no domingo. Espero que não venha. É porque estaremos lá também na cobertura deste clássico que terá a narração de Carlos Batista com os comentários de todo o time de comentaristas da Rádio Bandeirantes Campinas, Carlos Henrique, Valdemir Gomes, o Tigrão e também de Gleger Zorzin com as reportagens de Vladimir Catarino. Estaremos também nas reportagens, o Catarino cobrindo a Ponte Preta, estaremos na cobertura do Guarani com o Edu Pinheiro aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, levando para você informação pré-jogo, no intervalo do jogo, plantão esportivo e o programa que acompanha você no final da transmissão, o apito final, sempre na Rádio Bandeirantes Campinas. Com relação ao esquema de segurança também relacionado ao derby do próximo domingo, há já um trabalho sendo realizado pela Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal, com a INDEC, com todos os órgãos de fiscalização, inclusive para os locais que serão parcialmente interditados já na manhã, tarde do próximo domingo, isolando a área do entorno do estádio Moisés Lucarelli para apenas os torcedores que estarão presentes nessa partida. E você vai ter mais informações sobre esse clássico, sobre esse jogaço do próximo domingo, a partir das 11h30 da manhã, daqui a pouquinho, com Carlos Henrique dentro do Nossa Área. Domingo tem algo importante também em Campinas, o vestibular da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e tem reforço no transporte público. Esse ano, a prova ocorre mais cedo, ocorre pela manhã. Tradicionalmente, os vestibulares são no período da tarde, depois do almoço. Esse ano, não. E uma preocupação para quem for fazer o vestibular é porque quando o vestibular é 1h da tarde, que é o horário também do Enem, você tem a manhã toda para pegar ônibus num dia em que a frota é reduzida. Agora, o vestibular acontecendo 9h da manhã, há um risco do ônibus não passar no horário. Para domingo, o transporte público coletivo será reforçado para atender a possível aumento de demanda durante a realização da primeira fase do vestibular da Unicamp. Vestibular, domingo, 9h da manhã, reforçando. Os vestibulandos terão ônibus reserva nos terminais Barão Geraldo e Terminal Central. A INDEC coloca essa frota reserva a partir das 7h da manhã e segue até as 2h30 da tarde. Os veículos são acionados pelas equipes de fiscalização do transporte se for constatada a necessidade de reforço para a operação nos períodos de início e término da prova. Além disso, a linha 357, que é a linha que faz PUC Campinas, opera somente em dias úteis, vai circular excepcionalmente domingo com 2 veículos, partindo entre 6h45 da manhã e 2h15 da tarde da região da PUC, e entre 6 da manhã e 3 da tarde do terminal metropolitano. Intervalo de 45 minutos, o Campus 1 da PUC é um dos locais de realização das provas. Por isso, o ônibus 357 circulando também no domingão. A região da universidade também é atendida pela linha 351, que opera aos domingos com intervalo de 90 minutos. Os demais polos que recebem as provas, nos eixos da Avenida John Boy Dunlop, na região do Ouro Verde e em Umas, já contam com oferta que a INDEC e o Transuc consideram adequadas. A Prefeitura diz que a oferta é adequada do transporte aos domingos. Espero que nenhum estudante fique sem chegar à prova por conta de falta de ônibus. A gente vai acompanhar também essa movimentação intensa no próximo domingo. Vestibular da Unicamp, derby, isso depois de um primeiro turno das eleições, que foi há 2 semanas, então Campinas tendo mais um domingo extremamente agitado. 10h49. As ações em Campinas, os eventos em Campinas também acontecem em diversas outras áreas. Por exemplo, na área trabalhista.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é instalado em Campinas, sediou ontem um evento de um laboratório de inovação. A Rafaela Oliveira vai trazer para a gente informações sobre o que é esse laboratório e ainda o relato de Samuel Hugo Lima, presidente do TRT15, e na sequência, Luiz Bandeira de Melo Filho, presidente do Comitê de Inovações do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O evento contou com palestras e oficinas voltadas para a inovação no setor público e anunciou a criação da rede de laboratórios de inovação do estado de São Paulo. A rede Inova Lab foi oficializada por meio de assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Campinas e o TRT15. O objetivo principal aqui é que o cidadão tenha o melhor serviço de justiça possível. A rede, que vai agregar órgãos e entidades dos 3 poderes da administração pública paulista, vai implementar ações conjuntas para fortalecer e aprimorar a cooperação técnica entre os laboratórios participantes. Nós temos nesse momento no CNJ construindo a regulamentação do uso de inteligência artificial no judiciário, de forma a ganhar eficiência, ganhar velocidade, e tenho certeza que isso vai refletir no serviço que o tribunal entrega a toda a comunidade. Seguindo com a nossa agenda dos eventos que acontecem em Campinas nos próximos dias, dos eventos que estão acontecendo na cidade, a partir de segunda-feira tem início a participação, em segunda-feira ainda com uma coletiva de imprensa, na terça-feira, dia 22, acontece um evento que reafirma Campinas como capital nacional da ciência, tecnologia e inovação. É um evento que vai acontecer de maneira gratuita, promovido em parceria com a Associação Comercial Industrial de Campinas, com a Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, e que acontece entre 23 e 26 de outubro. É a 10ª Semana de Negócios e Empreendedorismo, evento que acontece no Royal Palm Hall Campinas. A secretária da pasta de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, que também é presidente da Associação Comercial, Adriana Flose, explica pra gente o que acontece neste evento da cidade. A Semana de Negócios e Empreendedorismo, esse ano, traz a pauta da inteligência artificial aplicada aos negócios. Como você pode utilizar efetivamente a inteligência artificial e acelerar o seu negócio, e melhorar o seu negócio, usar isso a seu favor. Então, a discussão central vai ser sempre em torno disso. Então, a gente vai ter a participação aí do presidente da Associação de Inteligência Artificial Brasil. Vamos ter empresas também que estarão aqui, como o Boticário, a Startse, o Google, a Salesforce. E como conhecimento, a gente traz também o Edson da IBMEC, o Fernando da FGV e o Gustavo Bocha, que é da Startse, que é referência em discussão sobre inteligência artificial aplicada aos negócios. Além disso, pelo segundo ano, a gente tem a participação da Prefeitura de Campinas, trazendo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, trazendo os institutos de pesquisas e as universidades para discutir temas centrais, que também permeiam pela inteligência artificial, pela conectividade, o desenvolvimento sustentável e o ecossistema de Deep Techs, que é aí a nossa característica principal aqui na cidade de Campinas. Então, a gente vai ter a participação da PUC, do RIDS e da Inova, da Unicamp, do CNPEM, do Instituto Von Braun, do CT Renato Archer, da FITEC, da Embrapa e do CID, além também da participação do SEBRAE. No último dia, a gente coroa com a Trend Beauty 2025, que é uma qualificação para líderes de beleza, vamos falar aí de tendências de beleza, e com a realização da Intercoifil Brasil e também do Instituto Ondina. Eles, então, trazem um conteúdo específico para a área de beleza, que se soma aí a esse grupo de empreendedores de uma forma bastante significativa, porque o microempreendedor individual o que tem mais volume aqui na cidade de Campinas é justamente a área de beleza. Então, a gente sabe que isso traz oportunidade de trabalho, de renda
para muitas famílias, para muitas pessoas e principalmente para muitas mulheres. Né? Então, e depois, no sábado, a gente vai coroar com um concurso de Miss e Mister São Paulo, que vai acontecer aí aqui na nossa cidade de Campinas. Então vai ser uma semana aí de muitos negócios que estarão acontecendo, né, trazendo muito na pauta muito empreendedorismo, mas com utilização da inteligência artificial. Essa é a Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, falando sobre o evento que acontece a partir da próxima terça-feira, aberto ao público. Segunda-feira tem primeiro uma coletiva de imprensa e evento gratuito oferecido ao público, mas com a necessidade de ter ali também um credenciamento. Entrada gratuita. Edição desse ano promete surpreender o público com a programação que, segundo os organizadores do evento, privilegia a presença e parceria com os institutos de pesquisa e instituições de tecnologia nacional. Para você saber um pouco mais sobre o evento, inclusive como fazer a sua inscrição, você pode acessar semanane.com.br. É isso mesmo, semanane.com.br. Ali você tem os eventos, as datas e a forma de você também participar. Para a gente encerrar este bloco com uma espécie de agenda do que Campinas tem para os próximos dias, o projeto Afrodivas, Histórias e Canções, vai realizar no Ceprocamp amanhã às 16h, atividade gratuita com a apresentação do Grupo Bambas do Samba. É um projeto cultural Afrodivas que tem também o apoio da Lei Paulo Gustavo, edital de fomento à cultura, e a Ilsei Miriam vai trazer mais detalhes a respeito deste encontro que vai acontecer para os apaixonados pelo samba. Olá, galera da Manhã Bandeirantes, aqui é a Ilsei Miriam e sábado será uma tarde maravilhosa de samba. Trago aqui o convite para vocês, 19 de outubro, às 16 horas no Ceprocamp, projeto Afrodivas, terceira e última apresentação desse projeto, no qual convido Valéria, Simone, Leninha e Rosângela como minhas afrodivas para cantarmos e contarmos nossas histórias e canções para vocês. Seremos acompanhadas pelo grupo Bambas do Samba e é um evento gratuito, tanto a entrada quanto o estacionamento, tá? Ceprocamp fica ali ao lado da Estação Cultura, dá para entrar tanto pelo estacionamento quanto pela entrada principal da estação. Então, sábado, temos esse encontro marcado, esperamos por vocês. Lei Paulo Gustavo Municipal. Beijo, meu povo, até lá! 10h57, um rápido intervalo. Na volta, os acontecimentos das últimas horas em Campinas e região. A polícia e órgãos da prefeitura fizeram uma fiscalização no Jardim Itatinga, em Campinas, no final da noite e madrugada desta quinta para sexta. Tem novas informações a respeito da investigação da morte de um policial militar assassinado por assaltantes em plena rodovia Anhanguera. E ainda tem cidade da região decretando situação de calamidade pública e hídrica pelo desabastecimento. Esses e outros assuntos, além da sua participação pelo nosso WhatsApp, são os destaques no próximo bloco, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo dará mais 6 meses para saques de dinheiro esquecido nos bancos. Pessoas físicas e empresas que perderam o prazo para sacar os 8,6 bilhões de reais de recursos esquecidos nas instituições financeiras foi encerrado nesta quarta-feira, mas ainda terão 6 meses para reclamar os valores. O sistema de valores a receber é um serviço do Banco Central, no qual é possível consultar se empresas, mesmo aquelas que foram encerradas, e pessoas físicas, inclusive falecidas, têm dinheiro esquecido em algum banco.
consórcio ou outra instituição. E caso tenha, saber como solicitar o valor. Segundo o Ministério da Fazenda, o novo edital vai trazer a relação dos valores recolhidos, a instituição onde estão esquecidos, a natureza do depósito, a agência e o número da conta. Será estabelecido então prazo de 30 dias, contando da data da publicação do edital, para que os respectivos titulares contestem o recolhimento dos recursos. Após esse período, pessoas e empresas ainda terão 6 meses para requerer judicialmente o reconhecimento do direito aos valores, prazo que também se inicia a publicação do edital pelo Ministério da Fazenda. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Derby 208, Ponte Preta e Guarani, dia 20 de outubro no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Guarani, cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. Confronto válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Só na Sodimac, só na Sodimac. Construção, decoração, a maior variedade de produtos na sua mão. Tudo que você precisa pra reformar, até mão de obra você pode parcelar. E se achar preço mais barato por aí, pode trazer que a gente vai cobrir. E o melhor, espera que eu te conto, ainda leva 10% de desconto. Só na Sodimac, só na Sodimac. Aproveite em sodimac.com.br, na loja ou no app. Sodimac. Manhã Bandeirantes. Onze horas da manhã, 2 minutos. 11 horas, 2 minutos. O Manhã Bandeirantes de volta trazendo os acontecimentos das últimas horas em Campinas e região. Noite movimentada no Jardim Itatinga, em Campinas. E dessa vez era a movimentação de viaturas. Guarda Municipal, Polícia Civil, órgãos da Prefeitura em uma operação de fiscalização em estabelecimentos em um bairro que, para você que não conhece, para você que não é de Campinas, para você que chegou na cidade recentemente, é um bairro conhecido pela presença de casas de prostituição. Essa força-tarefa teve a presença da Secretaria de Urbanismo. Objetivo: coibir irregularidades nos estabelecimentos, como crimes de exploração de menores, extorsão e tráfico de drogas. Além disso, localizadas também garrafas de, principalmente, uísque. Aquele uísque que você achava que vinha da Escócia, pero que habla espanhol, vindo de outras fábricas pela falsificação. Uma casa noturna foi lacrada por falta de alvará de funcionamento e de AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Uma outra casa noturna foi notificada. Hoje, daqui a pouco, inclusive, a Polícia Civil vai fazer uma entrevista coletiva para trazer o balanço dessa operação, mostrar os materiais que foram apreendidos, mas principalmente garrafas de bebidas falsificadas. Não há informações até aqui de pessoas presas, mas sim de proprietários dessas casas noturnas notificados a colocarem em ordem a documentação. Também não tem ocorrência ligada à presença de menores, pelo menos até aqui não foi passado nenhum balanço neste sentido. Dizer que encontraram prostituição no Jardim Itatinga é a mesma coisa que dizer que encontraram gelo na Antártida. Agora, tem que ser dentro da lei. Existem critérios que autorizam essas casas a funcionarem, desde que elas estejam com posto em dia, com tudo regularizado, com os direitos trabalhistas também sendo cumpridos, porque sim, acompanhante profissional do sexo é uma profissão registrada
autorizada no Brasil a funcionar. O que não pode ter é a exploração do corpo de alguém sem o consentimento e sem o devido recolhimento, inclusive, de todos os direitos trabalhistas dessas profissionais. 11 horas da manhã e mais 4 minutos e a polícia segue investigando a morte de um policial militar soldado que trabalhava em São Paulo, morava em Paulínia e foi morto por criminosos armados numa tentativa de assalto em plena rodovia Anhanguera. O soldado Juan Comitre de Melo, de 34 anos, foi a vítima e um suspeito de 18 anos já está preso. Nós dissemos ontem no Manhã Bandeirantes que naquele momento ele estava sendo ouvido na condição de averiguado. A polícia já crava. Ele estava na cena do crime. Não teria sido um dos 4 a abordarem o policial na Anhanguera. Também não seria o responsável pelos disparos que mataram o policial. Qual a participação desse jovem, desse quase adolescente, 18 anos, maior de idade, já vai para a cadeia comum. Ele estaria na beira da Anhanguera para facilitar a fuga dos comparsas. 4 pessoas são vistas nas câmeras de monitoramento da rodovia Anhanguera. São os 4 que abordaram o soldado Juan Comitre de Melo. Mas outras 2 estavam na espera, com a expectativa de que os bandidos roubassem a moto daquele homem que passava pela Anhanguera. Até o momento não há informações se eles sabiam que se tratava de um policial militar ou não. Ao que tudo indica, não. Eles abordaram pela moto, viram que ele estava armado, que ele se apresentou como policial, e bandido, quando aborda policial, não pensa 2 vezes. Atira pra matar. Foi o que aconteceu no Jardim. Ali ainda não é Vila Padre Anchieta, né? Pouco antes da Vila Padre Anchieta. Esse jovem, quase adolescente, por poucos dias ele não ficava na condição de alguém que cometeu um ato infracional. Mas ele já tem 18. Vai responder como maior. Vai responder pelo homicídio, inclusive. Ele confessou a participação no crime e uma arma foi apreendida. Agora, a polícia já tem a identificação de outros 4 envolvidos na morte do policial. Uma motocicleta que foi usada no crime também foi apreendida. Lembrando que os bandidos que atiraram abandonaram as 2 motos em que eles estavam. A moto que foi apreendida ontem é a que estava preparada para dar fuga. E as regiões que estão sendo todas investigadas são os bairros próximos onde o crime aconteceu e os locais que têm ponto de fuga da região da Anhanguera para frente, sentido interior. Então, rota presente, Polícia Civil com equipes especializadas nesse tipo de combate de crime, Polícia Militar com efetivo máximo para dar essa resposta e tentar chegar a todos os envolvidos nesse latrocínio. Não chega a ser um latrocínio porque não levaram a moto. O objetivo era o roubo e o desfecho foi um homicídio. E aí, uma questão que está no Código Penal. Quem responde pelo crime vai responder pelo homicídio, independente de ter atirado ou não. O piloto da moto que permitiu a fuga, o comparsa que não estava armado, mas participou da abordagem, todos eles respondem pelo homicídio. Não apenas entre aspas, pelo roubo, pela tentativa de roubo. Mesmo que a participação fosse ajudar na fuga, eles respondem também pela morte da vítima. 11 horas da manhã, 8 minutos. O Manhã Bandeirantes traz agora informações sobre um assunto também atualizando o que nós contamos para você que acompanha a gente todos os dias. A Tayane Mello, lá em Brasília, acompanhou a sessão da Câmara Federal a respeito do projeto que quer dar mais autonomia aos municípios na fiscalização ao trabalho das empresas responsáveis pela energia elétrica. Algo que foi aprovado com urgência, algo que a Câmara abraçou e que agora, no plenário, foi aprovado. Uma participação maior dos municípios em relação ao que hoje está nas mãos da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Tayane, conta pra gente um pouco mais sobre esse movimento em Brasília, em pleno período eleitoral. Não é que os deputados resolveram trabalhar? Conta um pouco dos bastidores pra gente, Tayane. Olha, aqui em Brasília tivemos essa aprovação ontem, aprovação importante, né, diante desse apagão em São Paulo. Então,
a Câmara aprovou esse projeto de lei, lembrando que o texto ainda vai para o Senado, então ainda não é nada definitivo, mas é um projeto, então, que permite que os municípios tenham mais autonomia nessa questão da fiscalização, que eles trabalhem ali, né, de forma complementar à Agência Nacional de Energia Elétrica nessa parte de fiscalização e controle das distribuidoras de energia. Então, esse projeto já tinha sido apresentado lá em abril, mas é claro que agora ele ganhou ainda mais força, né? No mês agora de outubro, que tivemos esse apagão em São Paulo, que deixou tanto prejuízo para tanta gente. Ele, inclusive, esse projeto foi aprovado em urgência, ele não precisou nem passar por aquelas comissões temáticas como de praxe, ele foi direto ao plenário, projeto que é de autoria, então, do deputado Baleia Rossi, do MDB. Eu conversei com o deputado ontem, ele já estava bem seguro com relação à aprovação, já estava com uma expectativa muito boa. Ele que me disse que até o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, ajudou ele nessa proposta, né, na aprovação dessa proposta. Então, agora, na prática, esse projeto de lei vai dar mais poder às prefeituras nessa parte de fiscalização e controle de distribuidores de energia elétrica. Então, esse projeto de lei, esse PL, estabelece que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai poder firmar convênio com prefeituras que poderão fazer atividades complementares de fiscalização das concessionárias de energia. Ou seja, não vai ser um trabalho que vai substituir ou então vai tirar alguma competência da ANEEL, vai ser um trabalho complementar. E ainda de acordo com o texto, essa participação dos municípios vai depender da vontade de cada um, né, da assinatura de um contrato, é claro, vai ser tudo muito bem documentado e vai valer para contratos em andamento e consórcios intermunicipais. Então, pela lei atual, a agência já tem esse poder de fiscalizar os serviços de energia com a participação dos estados por meio de convênio. Então, agora, a prioridade vai ser para os municípios, para essa relação da ANEEL com os próprios municípios. Segundo o próprio deputado autor desse projeto, Baleia Rossi, esse objetivo é justamente para ter mais fiscalização e para que a população consiga, então, quando for procurar o órgão competente mais perto, que no caso são as prefeituras, né, os municípios, eles consigam mais retorno e que seja também uma melhor forma de fiscalizar, porque é um órgão do governo federal, a ANEEL, tem que atender a muitos estados, a muitos municípios, então essa tentativa de ter uma melhor fiscalização para que apagões como esses não voltem a acontecer. Muito obrigado, Tayane Melo. Lembrando que Baleia Rossi, deputado federal do MDB, presidente do partido de Ricardo Nunes, candidato à reeleição em São Paulo, que vê diminuir a intenção de voto nele, embora essa intenção não seja transferida para Guilherme Boulos, durante a crise do apagão energético da capital paulista. O último levantamento feito pelo Datafolha mostra isso. Ricardo Nunes com 51% das intenções de voto, perdendo 4 pontos em uma semana, mas Boulos não subindo, não saindo dos 33%. Então, aumentando o número de votos brancos e nulos. Isso, para quem está ganhando, não é trágico, porque se você aumenta branco e nulo, ao invés de transferir o voto para seu concorrente, você continua com uma larga vantagem. Brancos e nulos são votos jogados fora, descartados na hora da apuração final, que só conta com os votos válidos. Cresci ouvindo de muita gente que, não, o voto em branco vai para quem está ganhando. Não é assim. Não vai. O voto branco e o voto nulo, eles não entram na conta final. Eles são descartados. Então por que existe essa diferença de brancos e nulos? Porque é uma conta que vinha de quando os votos eram em cédula de papel. O eleitor tinha ali a cédula com as opções, ou para marcar o X, ou para escrever o nome. Se esta cédula fosse colocada sem nenhum preenchimento, isso era considerado voto branco. Se a cédula tivesse 2 nomes marcados, um nome impossível de ler, aquela letra garrancho, ou se tivesse um X, quem anulava fazia isso, fazia um X enorme na lauda ali no papel, isso era o voto nulo. Aí, uma vez transferido para a urna eletrônica, seguiu-se também com a tecla branco e com o voto nulo, caso o número esteja errado na urna. 11h14, vamos girar a participação do nosso ouvinte, essa edição mais curta, mas eu não abro mão de ter a sua participação todos os dias e nesta sexta-feira não seria diferente. Mensagem de áudio chegando que a gente compartilha com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia.
Estava escutando o programa Band São Paulo, aí a última notícia que a pessoa deu lá foi que foi pego um motorista, uma carga de droga, 50 milhões de reais avaliado, e a juíza lá de São Paulo soltou o motorista alegando que não existe risco de fuga. De duas uma. Ou esse cara aí, além de ser motorista, era o dono da droga. Difícil. Pode até ser. Ou os caras lá, que é o dono da droga, mandou soltar esse cara para dar cabo dele, né? Porque se ele sumir, com certeza, se ele não for dono da droga, eles vão dar cabo desse cara, né? E agora eu tô meio preocupado com o derby, porque se chover esse tanto aí, nem sei se vai ter jogo. Vai. Né? Que lá, o Campo da Ponte, lá tem uns probleminha na drenagem. E ontem, Heitor, eu tava indo pro trabalho, que eu vou andando, né? Trabalho. Eu vi uma cena inusitada, cara. Assim, não inusitada, mas uma cena assim bonita. 2 policiais da guarda municipal, né? Não sei o nome deles, mas eu vi e eu perguntei depois, né? Que eles estavam ajudando um senhor que estava desorientado na rua. Com certeza, ou estava com o senhor tinha Alzheimer, algum tipo de alguma doença que faz a pessoa esquecer de onde que ela estava vindo. E eles estavam tentando de todos os jeitos levar esse senhor para algum lugar, ajudar esse senhor. Que legal. Eu achei uma cena muito bonita porque eu já tive pessoas na minha família que teve Alzheimer e ele ficou uma semana sumido. E a gente ficou muito preocupado, né? Porque o Alzheimer, essa doença, ela não é para a pessoa que está com ela, é para quem convive, né? Então eu achei uma cena muito bonita desses policiais ontem, conversando com esse senhor, tentando acalmar ele, porque ele queria ir embora de qualquer jeito, mas não tinha lugar para ele ir, né? Estava querendo ir embora, mas não tinha destino, né? Então eu queria homenagear esses 2 policiais que de uma forma ou de outra tentou ajudar esse senhor. Alexandre Centro, Ponte Pretano da pele até o osso. E vou falar a verdade, eu acho que não vai ter derby não. Hein? Vai. Depois desse negócio de chuva aí, 200 milímetros, vai ser difícil, hein? Vai ter derby sim, e você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes Campinas com a transmissão de Carlos Batista. Guardas municipais, policiais militares, eles são treinados, policiais civis também, obviamente, não apenas para atender ocorrências criminais, mas também para atender a população como um todo. São treinados com primeiros socorros, são treinados com esse acolhimento também de pessoas desorientadas. E é bacana quando é humanizado o profissional de farda dessa forma, se aproximando da sociedade como um todo. Mensagem chegando também, a pergunta do Edmilson. Como ficou a decisão da chatice de verão, ou seja, o horário de verão? Em 2024 não teremos, Edmilson. Para 2025 o governo vai analisar a necessidade. O governo está cravando que não temos risco de desabastecimento. Vamos acompanhar. Marco Silva Bedin conosco também, muito obrigado, direto de Hortolândia. Obrigado pela participação. A mensagem que chega também do Adriano Vermelho, talvez seja uma percepção particular, até por minha atual descrença com a política, mas mesmo assim, assisto e analiso os debates. Desinformação não é a saída. E sejam eles nas capitais ou no interior, não importa, o modus operandi é o mesmo. Achar uma falha, uma brecha, um deslize, se possível, incorrigível dos adversários. E se for pessoal ou crime, ainda melhor, para jogar no ventilador. Talvez por isso alguns fujam tanto do enfrentamento direto. Plano de governo, isso aí é só pro forma, porque todos têm que apresentar. E como você já disse, alguns não sabem nem o que está escrito. A maioria, viu, Adriana? A maioria. O que eu quero dizer é que o jogo está, sim, sendo jogado, de forma que tudo esteja ligado, se conectando numa teia política que vai do interior do país até Brasília e visa não a mudança do rumo econômico ou social, e sim ideológico. É a peça do xadrez que o Adriano conta aqui pra gente na participação. Uma última mensagem, porque na sequência tem uma reportagem especial pra você. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Tem uma coisa que transcende a política a ser Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, chamada futebol. Você quer um exemplo? Diga. Ontem, um colega ouvinte, o Tandy Negrão, disse que quer que Guilherme Boulos ganhe a eleição. Sim.
Eu quero que o Guilherme Boulos não pode falar. Olha o horário. Não pode falar no ar. Mas na hora que eu e o Tandy Negrão vamos torcer para um time, é a nossa macaca querida. Tamo junto. E ó, Tandy, quero marcar uma cerveja com você, cara. Eu queria poder pegar todos os pensamentos antagônicos ao meu, colocar em um debate, pra gente debater ideias. Todos, eu, Tandy Negrão, o Adriano Vermelho, o senhor Edivalmir, Alexandre do Centro, reunir todo mundo em um debate presidido, se possível, por Heitor Fredo, com temas livres. Adoraria fazer isso e ainda, se possível, pela Bandeirantes. Amadurece essa ideia para nós, Heitor Fredo. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Vamos promover esse churrasco, DJ Ale. Serei o presidente, com o Carlos Henrique sendo o mediador deste debate também. Vou levar o CH, que daqui a pouquinho está conosco aqui dentro do nossa área. Mas se começar a falar de política, eu vou embora. Eu quero só comer uma carne e dar risada com os amigos. Quem sabe em breve. Agora são 11 horas 20 minutos. 11 horas da manhã mais 20 minutos, hoje sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Quero trazer para você uma reportagem especial para a gente fechar a semana falando um pouco sobre esperança no futuro, sobre projetos importantes que marcam também a nossa cidade. O Centro Promocional Tia Ileide é um espaço que há muitos anos vem mudando as vidas de crianças e dos pais, avós, de quem muitas vezes conhece a cultura, a arte e um caminho profissional por essa instituição. O Instituto em Campinas, que já promoveu, por exemplo, a arte para crianças e jovens que, a partir de agora, veem esse caminho como o futuro, inclusive, em alguns casos, como uma carreira internacional. Quem vai apresentar para a gente esse projeto e conversar com alguns dos atuais alunos e alguns desses casos de sucesso é a repórter Lucimeire Ramalho. Um lugar para aprender, para vivenciar experiências, um lugar para entender que é possível acreditar em um futuro melhor. Estou falando do Centro Promocional Tia Ileide, localizado no distrito de Nova Aparecida, em Campinas. O espaço recebe todos os dias crianças, jovens e adultos para realizarem atividades diversas. E todos os dias os olhares atentos dessa galera aprendem alguma coisa. Seja na música, na roda de conversa ou na pintura, onde aos poucos os traços ganham forma e cor. É aqui que o pessoal passa uma parte do dia, no contraturno escolar. Tomam um café da manhã, aprendem brincando, brincam com os amigos, logo vem o almoço e a rotina é completa. Claro, sempre com tudo bem organizado, cada um respeitando a sua vez e o respeito com o colega sendo colocado em prática. A ONG atende atualmente cerca de 500 crianças, jovens e adultos. A Anne Beatriz Rodrigues, de 15 anos de idade, é uma das educandas. Ela frequenta o espaço desde os 9 anos. O CPTI meio que mudou um pouco a minha vida, porque se eu não estivesse aqui, eu não saberia nem tocar o teclado. E também o CPTI me proporcionou várias oportunidades, como uma delas foi a conferência, que ela te leva a São Paulo, depois para Brasília. Então eu acho que se eu não estivesse aqui no CPTI, até mesmo não estaria dando essa entrevista para vocês. Hoje, o foco é no aprendizado para o mercado de trabalho e ela aprende muito. Racismo no meio de trabalho, como o companheirismo no meio de trabalho, a importância da boa convivência entre os alunos, com o professor, gente maior, ou a convivência no meio de trabalho, a forma de posicionar, como fazer um currículo, como fazer diversas outras coisas, mas o principal mesmo é como se encaixar no mercado de trabalho. A dona Silvana e o seu Cláudio Costa viram 4 netos frequentarem a unidade. A primeira em 2010. Seu Cláudio até se emociona ao falar dos netos e do quanto o CPTI fez diferença na vida deles. O que eles têm de educação, da inteligência,
e respeitar. Aonde tiver, tem que ter educação, fazer tudo que aprendeu aqui, não tem coisa melhor. Só agradecer a eles e o CPTI por eu ter passado e ter visto e ter conseguido colocar eles aqui, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi até hoje. Eu já fui do lado de menor também, mas não tive tanta oportunidade que nem eles têm aqui. O neto mais novo, de 10 anos de idade, o Gabriel, é o atual frequentador. A dona Silvana garante uma tranquilidade para ela poder trabalhar e um aprendizado para a vida do menino. A vida do Gabriel aqui dentro é boa. Eu prefiro ele aqui do que ele na rua. Porque ele estando aqui, ele está aprendendo coisas boas. Está aprendendo muita coisa boa. A turma aqui é muito inteligente e coloca ele nos trilhos para mim quando precisa. Em 32 anos de existência, cerca de 40 mil pessoas foram beneficiadas pela ONG. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que tiveram a vida impactada diretamente por todo o apoio e os ensinamentos. São vidas que poderiam ter um futuro incerto, mas que dentro desse espaço têm a oportunidade de trilhar um futuro melhor. E para falar desse futuro melhor, a gente pode usar o Pedro Henrique Souza como exemplo. O jovem entrou para a ONG aos 9 anos de idade e se deu tão bem nas aulas de música que hoje, aos 20, se tornou professor na unidade e tem a sua própria escola junto com 2 irmãos que também frequentaram o CPTI. Tudo o que ele recebeu de benefícios está retribuindo agora e a ideia é que o caminho não tenha fim. Que as oportunidades que a gente teve de poder tocar no Instituto de Artes da Unicamp, de ir para Indaiatuba poder tocar, participar de outros festivais de música, é o que fez a gente começar a ter prazer por isso daqui. E é um processo que eu acho que continua e provavelmente vai continuar pelos próximos 10, 20 anos. Talvez quando eu não estiver mais aqui, talvez não como professor, não diretamente como um educador, mas tenho certeza que uma das crianças que vão começar aqui também, que vão ganhar a oportunidade de tocar em outros lugares, outras empresas, ganhar bolsa em algumas outras escolas, vão poder voltar para cá e continuar esse mesmo trabalho. O que ajuda a manter esse espaço são os parceiros. A Fundação FEAC é um deles. A verba destinada para a unidade faz toda a diferença. Para a analista de projetos da FEAC, a Natália Valente, o propósito é justamente ajudar a garantir o futuro dessa molecada. A causa da Fundação FEAC é atuar justamente na redução das vulnerabilidades sociais e garantia do bem-estar de todos, com prioridade em crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. Nós temos parceria com o CPTI praticamente desde a sua fundação e hoje apoiamos 3 projetos, que é o Novo Amanhecer, o Ciranda e o Trilhando Caminhos. Que a gente busca garantir os direitos das populações. E é assim, com esse apoio que a ONG segue dia a dia dando conta de atender a todos em 3 unidades. São 70 funcionários registrados, um espaço a ser cuidado, vidas a serem lapidadas. Para o presidente do CPTI, o Rodrigo Otávio Teixeira Neto, um trabalho que faz a diferença na vida de cada educando. Realmente a gente está aqui para ajudar essas crianças a mostrar o mundo para elas, porque muitas delas não têm essas oportunidades, né? Então o CPTI é uma organização que enriquece culturalmente as crianças, enriquece, mostra quantas possibilidades a gente tem na nossa cidade, né, no país. E é com esse apoio que a ONG tem a possibilidade de continuar prestando um belo serviço a diversas famílias da região do distrito de Nova Aparecida. A cada dia frequentado é um aprendizado a mais e muitos bons exemplos já saíram daqui. Temos vários funcionários que já foram nossos atendidos aqui. E temos muitos exemplos de pessoas bem-sucedidas que passaram pelo CPTI. Um deles, o Jonathan Rodrigues, bailarino profissional que frequentou o CPTI de 2000 a 2007. Hoje, ele é o primeiro dançarino solista no Balé Nacional Finlandês e faz questão de agradecer o aprendizado. Eu sou muito grato ao CPTI pela oportunidade que eles me deram de conhecer essa arte que é o balé. Hoje eu vivo dessa arte por causa deles, porque foi eles que me proporcionaram do começo ao conhecer e entrar neste mundo. CPTI, muito obrigado. E o presidente da ONG sabe, todos aqui podem sonhar alto. Apoio não falta. Se nós não investirmos nas crianças, a gente vai ficar reclamando a vida toda disso que a gente tem. Nós temos um passivo no nosso país muito grande com o jovem, com a criança. Então é preciso as pessoas pensarem
que o futuro do nosso país são essas crianças, né? E elas têm muito potencial. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos segunda-feira às 10 da manhã, depois do Jornal Gente. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área e a preparação para o DEB 208. Um ótimo final de semana e continue na RB. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7.